dois textos, um está no Velho Testamento e o outro no Novo Testamento. Talvez um livro que você nunca tenha aberto para ler no Velho Testamento, é o livro de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores, não é menor porque ele era de baixa estatura, é menor porque o volume dos seus escritos foi menor do que os outros. Então nós temos aqueles que escreveram mais e são chamados de profetas maiores, e nós temos aqueles que escreveram menos e são chamados profetas menores. E eu escolhi dois textos, um do Velho e um do Novo Testamento, para mostrar para vocês que da perspectiva de Deus essa linha não mudou. Que do desejo de Deus para os seres humanos, isso não mudou nada. Esse pensamento que eu vou falar agora, ele permeia do Gênesis ao Apocalipse, porque ele começa com um jardim onde a harmonia era perfeita entre criatura e criador, onde o relacionamento era da mesma forma sustentador, abençoador. Ele gerava e promovia saúde no seu sentido mais holístico, de plenitude existencial. E o Apocalipse termina com uma frase que descreve: vi descer do céu a nova Jerusalém, vai descrevendo as benesses e a beleza daquela cidade. Esse tema que eu estou tratando hoje, chamado descanso para a nossa alma, ele percorre toda a Bíblia, porque o Deus Criador nos fez para que a nossa vida pudesse ser nele um prazer. Há um escritor que diz assim, que aquele que não consegue perceber Deus como quem se alegra com o nosso prazer, conheceu uma deidade pagã. Porque o Deus da Bíblia, ele se alegra com o prazer que o seu povo tem. Aliás, o salmista diz que ele transformou o meu pranto em dança. Um texto está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Se não, isso é Deus falando para o povo através do profeta. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade ou a misericórdia, como algumas versões trazem, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Três coisas: que você pratique a justiça, que você ame a benignidade e que você caminhe, ande humildemente com o Senhor teu Deus. E o nosso segundo texto está em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, um texto muito conhecido que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, o fruto da nossa meditação nessa semana é porque eu ouço constantemente, em rodas de conversas, em diálogos pessoais, em leituras naquilo que as pessoas escrevem nas suas mídias sociais, nos seus posts, uma dicotomia, um distanciamento, uma diferença entre o que a fé cristã se propõe e o que me parece que a grande maioria dos cristãos estão experimentando, estão vivendo. Nós compartilhamos de uma sociedade cansada. É cansada em todos os aspectos. É cansada física, é cansada emocional, é cansada espiritualmente falando. As pessoas, esse ano foi um ano extremamente difícil para todos no mundo. Foi especialmente difícil de uma forma emocional, porque o distanciamento social, a proibição de estar com quem você quer, o poder estar em algum lugar, realizar algumas atividades, as suas viagens de férias, o seu contato familiar, seja lá o que for. Pessoas mais idosas que fizeram grandes, longos períodos de absoluta reclusão para protegerem a sua própria vida. Então nós aproximamos do final de 2020 e tem uma coisa na mente da grande maioria de nós: acaba logo. Nós estamos cansados desse ano, mas nós não estamos cansados apenas deste ano.
Nós estamos cansados com a vida. Eu encontro pessoas que dizem, pastor, eu estou levando. Eu pergunto, como é que você está? Estou levando. Parece que está todo mundo levando para um lugar, eu só não sei que lugar é esse que todo mundo está levando. Parece que todo mundo está treinando para uma maratona. Porque eu pergunto, como é que está a sua vida? Corrida, estou correndo. Eu acho que está treinando para uma maratona que não nos avisaram que está acontecendo. Então eu percebi algumas coisas baseado nessa percepção e no ouvir esses diálogos, que, por exemplo, contrapõem com o ensinamento cristão. Os cristãos hoje, na sua grande maioria, vivem com muito mais medo, com muito mais angústia na alma, do que deveriam. Eu não tenho uma perspectiva de estatística para dizer para vocês, mas eu posso afirmar que o medo hoje, ele é muito mais real na vida de um número enorme dos cristãos do que deveria ser. Porque nós vivemos e existimos por causa do amor. O amor de um Deus que criou os céus e a terra e que nos amou a tal ponto de não nos deixar órfãos, de não nos deixar perdidos. Um Deus que nos amou tanto que enviou o Filho dele, para que eu e você em Cristo Jesus encontrássemos vida. E o mesmo texto, ou a mesma Bíblia, diz que o verdadeiro amor, a compreensão do verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas vivemos um medo incrível. E esse medo, ele se traduz no medo da morte, ele se traduz no medo da perda de alguém que a gente ama, ele se traduz na perda das relações que nós edificamos, ele se traduz na perda da edificação dos nossos sonhos e projetos, como, por exemplo, no momento de pandemia, você pode pensar, se a economia tiver um shift, tiver uma mudança muito negativa, os sonhos que eu edifiquei vão por água abaixo. Quer dizer, o medo permeia, é o medo de pegar o vírus, é o medo de morrer com ele. Agora, o amor deveria lançar fora esse medo, no sentido de nós compreendermos que seja na noite escura da alma, ou no dia mais brilhoso da nossa vida, onde o sol está a pico, o amor de Deus é que nos guarda. E nós somos frutos deste amor. Então eu me pus a pensar por quê que nós estamos sofrendo tanto com isso. E eu percebi 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Miqueias profetiza num momento muito difícil da história de Israel. O povo de Israel já havia sido dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, cuja capital era Samaria, o reino do sul, a capital era Judá. Vocês sabem que o reino do norte teve na sua grande maioria reis muito perversos que fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. O reino do sul ainda escapou a alguns, mas Israel cocheava entre andar com Deus e adorar os postes ídolos, entre servir a Deus e servir outros deuses, ou abandonar completamente a Deus. E nesse momento, a calamidade que assola o povo de Israel, o domínio assírio sobre o reino do norte, que havia feito parceria com o rei assírio, e o culto já não era nem mais um culto puro a Deus, agora era misturado de paganismo assírio. Miqueias começa a questionar a Deus, mostrando a angústia que o povo está vivendo. E a primeira pergunta que Miqueias mostra nesse capítulo, para mim norteia o pensamento de por que a grande maioria de nós, você que está em casa, presta atenção, me dá 1 minuto da sua atenção, talvez seja esse o fruto do seu medo, da sua angústia. Presta atenção no texto que eu li. Ele te declarou, ó homem, ele já te avisou o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Ora, vamos pensar essa frase. Se ele está respondendo o que Deus, ele já te declarou. Imagina você conversando com alguém e a pessoa diz assim, eu já te falei o que eu quero. Significa que você fez uma pergunta antes. Qual é a pergunta antes? O que você quer? Qual é a pergunta antes aqui no texto? É a pergunta que para mim está perturbando a alma, o coração da grande maioria das pessoas. Quer saber que pergunta é essa? O que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para agradar a Deus?
Essa é a pergunta de Miqueias. Daqui a pouquinho nós vamos ler os versículos que vêm antes, 6 e 7, você vai entender isso. Mas a maioria de nós tem um grito incontido na alma assim, olha. Senhor, o que eu faço para que o Senhor seja misericordioso comigo? Que preço que eu pago? Quanto de dinheiro eu dou? Que sacrifício eu preciso exercer? Qual que é a penitência? Qual que é o castigo do meu corpo, das minhas vontades? O que é que o Senhor quer para eu fazer isso? Olha o que Miqueias disse. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Há uma outra versão que eu gosto mais, diz assim, o Deus eterno. Oferecer holocaustos de bezerros de um ano, que era o bezerro no ponto exato de se fazer o holocausto? Ficaria por acaso o Senhor satisfeito com milhares de carneiro? Com 10.000 ribeiros de azeite? O que eu faço para agradar a Deus? O que é que Deus espera de mim? Para que Ele possa se voltar para mim? Para que Ele possa aliviar um pouquinho a tensão da vida? O que eu faço? Eu dou todo, no contexto deles, eu mato todo o meu criatório de carneiros para o Senhor, é isso que o Senhor quer? Miqueias vai além. Ele diz o seguinte, eu sacrifico o meu único filho, ou o meu primogênito, ou o filho querido, eu sacrifico para o Senhor, é isso que o Senhor quer? E é por isso que o versículo da resposta de Deus é assim, tu sabes, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Em outras palavras, Deus está dizendo, não estou pedindo para você matar seu filho. Eu não estou pedindo para você dizimar os seus carneiros. Eu não estou pedindo para você me dar todo... Olha, ele usa hipérboles, ribeiros de azeite. Vocês conseguem imaginar azeite de oliva correndo como se fosse um riacho? Que tanto de azeite é esse? Deus está dizendo, eu não quero isso. Eu já te declarei, ó homem, o que é bom. E o que é que eu espero de você? Que são 3 coisas apenas. Que você ames que você pratique a justiça, que você ame a benignidade, a bondade, a misericórdia, e que você ande humildemente com o Senhor teu Deus. Sabe por que então nós continuamos assim? Com essa angústia no peito, com esse cansaço da alma, com esse desejo que a vida se vá mais rápido. Tem gente que fala para mim, pastor, eu oro para Jesus voltar mais rápido, mas não é por espiritualidade contagiante, não. Você sabe quando você não acha mais recurso para acabar com as coisas? Aí você pensa assim, porque eu lembro de um ditado que a mãe de um amigo meu, nordestina, falava. Ela falava assim, os meninos é muito difícil, e ela ficava muito chateada com os meninos. Ela falava, Senhor, dá-me forças para viver, porque para morrer eu não tenho. Então, como a gente não tem coragem de acabar com a vida, não é isso? E a proposta não é essa? O que a gente faz? Jesus volta logo. Mas nós não queremos ver Jesus voltar por causa do redimir dessa terra, por causa da reunião dos filhos de Deus. Nós queremos como um alívio. Mas o alívio já está proposto. Veja, um dos grandes problemas de viver para o agrado, ou eu deveria dizer, 2 talvez dos grandes problemas de viver para o agrado, são esses aqui que eu vou te dizer. Primeiro é que viver para agradar alguém, ainda que seja Deus, é o caminho mais rápido para o seu fracasso. E eu vou te explicar. Você vive para agradar uma pessoa. Você sabe que você não vai conseguir. Porque você faz tudo. E quantas vezes nas discussões, marido e mulher olham um para o outro e dizem assim, eu faço tudo que eu posso. Alguém sabe o que eu estou falando? Não, estou falando na língua dos anjos aqui. Eu faço tudo que eu posso por você. E a gente ainda vai mais longe. Diz assim, o que mais que você quer que eu faça? Já esgotei, bateu. O problema é que o tudo não é percebido pelo outro como tudo. E o tudo tem uma hora que ele não é nada. A mesma coisa você que vive para agradar a Deus. Eu vou te dar uma notícia não muito boa. Você não consegue. Porque você vai certinho. Você sai daqui no domingo, você fala assim, agora pegou o negócio, agora entrou na minha cabeça, agora entrou no meu coração, eu vou fazer tudo para agradar a Deus. E aí você vai enfrentando a vida.
mas aí tem uma coisa daqui, tem a outra daquela, e você vai segurando, igual uma panela de pressão. Só que nesta panela de pressão, aquela borracha que veda não está tão segura. E de repente você percebe que tem vapor saindo por onde não devia, que a válvula de escape não está funcionando, e aquilo explode. Viver para agradar, ou na tentativa de agradar qualquer pessoa, até mesmo a Deus, é a rota mais rápida, o caminho mais rápido para a sua frustração. Porque você vai dar de cara com a sua fragilidade. Marido e mulher, aqui eu quero te dar uma notícia: não viva para agradar o outro, viva para agradar a Deus, porque agradando a Deus você agrada essa pessoa. E agradar a Deus no sentido não de cumprir o que faz Deus sorrir, mas viva no sentido de agradar a Deus naquilo que você percebe seu papel para o qual Deus te criou nesta relação. E com Deus a gente peca, mas tem uma outra causa que eu disse que é o caminho mais rápido. A outra é que todo mundo que vive para agradar não é motivado por amor, é motivado por culpa. E a culpa, tem psicólogos aqui, vocês sabem disso. A culpa é um dos fatores, um dos elementos mais adoecedores, não só da psique, mas do físico e de tudo que é emoção nossa. Porque a culpa é exatamente a percepção da fragilidade, da incapacidade nossa de viver aquilo que nós gostaríamos. Ou seja, tentei te agradar, não deu certo. Tentei agradar minha mulher, meu marido, não deu certo. Acabou o casamento, eu carrego essa culpa. E mesmo que o casamento não acabe na relação, você passa a operar naquela relação, não por amor e por percepção do seu papel, mas como tentativa de cobrir a culpa. E com Deus a mesma coisa. Você percebe que furou, que não deu certo, que não deu conta, porque nenhum de nós dá. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é absoluto e totalmente, não existe palavra para descrever o nível da perfeição de Deus, como que eu e você, seres incapazes, imperfeitos, pecadores, podemos agradar o Deus eterno. A gente tenta de todas as nossas maneiras, menos da que Ele propôs. Porque o que Deus disse para nós: filho meu, dá-me o teu coração. Você quer me agradar? Filho meu, dá-me o teu coração. Você quer me agradar? Não precisa matar os carneiros, não precisa entregar. Paulo parece que percebe isso lá na carta que ele escreve à igreja em Corinto. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê todos os meus bens para os outros, ainda que eu sacrifique o meu próprio corpo, sem amor, nada disso se aproveitaria. Então, quando você vive para agradar a Deus, você não vive pelo amor que Deus tem a você, você vive por um sentimento de culpa, e aí você paga isso cantando, você paga isso dando dinheiro, você paga isso fazendo algumas penitências, abstinências, mas você não encontra o Deus que te ama, que gostaria que estas coisas não fossem oriundas de um sentimento de culpa. Um Deus que te ama, que queria que isso fosse emanente de uma relação de filiação, de amor e de compreensão de que Deus está agradado de você. Deus te ama. Deus nos ama. E a Bíblia é tão clara que ele diz assim: estando vós mortos, o morto pode fazer alguma coisa por si? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida juntamente com Cristo Jesus. É uma ação de Deus quando nós não tínhamos nada para dar. Mas como nós não conseguimos entender isso, porque a nossa cabeça funciona mais ou menos nessa lógica assim, ó. Se eu agrado você, você fica minha amiga. Se eu agrado você, você fica meu amigo. Se eu te desagrado, você não me agrada. É uma relação de troca. A nossa relação humana, ela é basicamente uma relação de troca. É um comércio estabelecido a nível relacional. Eu
eu levo a minha moeda de troca, você traz a sua, a gente se agrada, e por esse agrado mútuo, é por isso que as amizades estão tão fragilizadas hoje, porque não existe amor por quem você é, existe afinidade pelo que você faz. Então, como nós vivemos essa relação de troca, nós transferimos essa relação de troca para Deus. E quando na troca com Deus eu não consigo o tempo todo, o que isso gera em mim é culpa. E eu, por causa da culpa, eu fico me esforçando. E aí eu não consigo de novo, eu me sinto mais culpado. E o dia que eu consigo um pouco é pior ainda. Porque aí eu acho que eu consegui e eu não consegui nada. Porque tudo é graça. Porque tudo é misericórdia de Deus, porque tudo é amor, e se não for gerado no amor, vai promover culpa, e se promover culpa, vai adoecer, e é por isso que nós temos uma grande maioria de cristãos doentes, físicos, emocionais e espiritualmente. Quantas pessoas eu atendo num estado emocional deplorável, e eu digo deplorável com respeito, deplorável no sentido de onde chegou. E a pessoa olha para mim e fala: pastor, me ajuda a orar para Deus olhar para mim. E eu na minha cabeça fico pensando, ele está olhando, ele queria que você olhasse para ele, para que Deus me ame. Eu digo, mas ele te ama, ele queria que você deixasse esse amor ser compreendido para além daquilo que você supõe ser e fazer. Essa é a razão, queridos. O que faz com Deus? Ame a Deus. Ame o que Deus ama. Ame a benignidade. Ame, pratique a justiça e andes humildemente com o seu Criador. Aprenda a lidar com a sua vida à luz da palavra de Deus. Aprenda a tratar as pessoas na perspectiva de que Deus trata. Aprenda isso, você vai ver como é que você começa a viver uma relação e uma sensação de bem-estar que você não sabe de onde está vindo. Abandone algumas coisas não por ordem. Abandone algumas coisas por compreensão. Não é por imposição eclesiástica, e nem por imposição dogmática, e nem por imposição social, não. Abandone algumas coisas por iluminação da sua mente, por compreensão de que não vale a pena, não tem nada a ver com o rosto do meu Deus, não tem nada a ver com aquilo que o meu Criador ama. Questione algumas das suas atitudes, olhe para você mesmo no espelho e se veja nu, não da roupa, se veja nu dos disfarces, se veja nu das máscaras, se veja nu das caras que você põe de cristão. Olhe no espelho como se Deus fosse esse espelho. Se veja nu no sentido da sua interpretação da vida, das suas motivações. Questione elas. Por que eu sou cristão? Por que eu vou a uma igreja? Por que eu digo que eu me identifico com esse povo que foi salvo por Jesus? Por quê? Por medo do inferno e do fogo eterno? Por medo de que um dia a igreja sobe e eu fico? Estas questões são exatamente as que estão te adoecendo, porque a motivação é errada. Ame o seu Deus. Por que eu sou? Porque eu amo a Deus. E o que mais? Por nada disso, só por isso eu amo a Deus. E como é que eu vou viver? Eu vou viver influenciado pelos desdobramentos desse amor. Então, se Deus ama isso, eu vou amar isto. E se isso aqui Deus não ama, eu não vou amar. E eu vou pautar a vida baseado na compreensão do seguinte: eu sou amado de Deus. Você diz amém? Por causa de amado que sou, eu agora vivo influenciado por esse amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Que será o dia que eu chegar nos portões de pérola eternos lá no céu, e Deus vai olhar para mim? Que será? Será o seguinte: filho meu, Deus vai estender os braços para você e vai te receber na sua casa.
se você tiver conhecido a Deus. Mas eu tenho medo até mesmo se eu conheci ou se eu não conheci, eu estou em dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem fica apaixonado? Tem alguma dúvida que está apaixonado? Não. Você tem dúvida lá na frente por causa dos desgastes da vida se você continua amando. Mas quem apaixona fala assim, virei o pé para a lua aqui, ó. Endoidou tudo. Apaixonei. Quem ama a Deus e é amado por Deus. Questione então as suas atitudes, peça perdão, ofereça mais perdão. Mas não faça nada disso no objetivo de agradar para ser recebido. Faça isso no sentido de trazer alegria para quem já te recebeu. Eu não agrado para ser aceito. Eu faço como gratidão por ter sido recebido. Isso gera saúde, irmãos. Física, emocional e espiritualmente. Sabe por que também eu me perguntei olhando para esses textos? E por isso eu escolhi os dois, do Novo e do Velho Testamento. Porque a grande maioria de nós não sabe o que é descansar em Cristo. Descansar em Cristo. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a maioria de nós não pensa o cristianismo da perspectiva bíblica. Nós somos levados constantemente a pensar a caminhada com Deus a partir da religião e não da espiritualidade. Imagina Jesus, feche os seus olhos alguma hora, tenha um daydream, feche os seus olhos e imagina Jesus chegando no mar da Galileia, e ele vendo trabalhadores, pescadores, e ele diz assim para eles, escuta, larga suas redes, larga o seu trabalho e me segue. Jesus não estava chamando para abrir uma nova igreja em Jerusalém. Jesus não estava chamando para começar uma reunião num lugar fechado, 7 horas da noite, com 1h30 de culto, nós teríamos 30 minutos de louvor, dízimos e ofertas, palavra, não. E é isso que está acontecendo. Veja, lá na margem da Galileia, os homens encontraram Jesus. O chamado era, vinde a mim, vem para mim. Hoje nós damos o atalho, nós fazemos o atalho, nós encontramos a igreja, achando que a igreja representa Jesus. E nem sempre essa é a verdade. A igreja que nós chamamos de igreja, ela deveria ser a reunião daqueles que se encontraram com Jesus, que agora, conjuntamente, celebram essa vida. Mas tem gente que encontra com a instituição somente, não encontra com o dono da igreja. Então aqui talvez você entenda um pouco mais do que eu estou falando do descanso, e não haver descanso. A pessoa corre desesperadamente e não encontra descanso, e quanto mais ela reza, quanto mais ela ora, quanto mais ela frequenta culto, mais exausta ela está. Eu já fiz isso várias vezes, já contei aqui na igreja para minha própria punição, porque depois algumas pessoas falam, pô pastor, você não devia falar aquilo, porque o povo entende errado e tal. Mas eu acho que vocês entendem. Inúmeras vezes que eu estou aconselhando alguém, que a pessoa fala, pastor, eu estou orando. Eu falo, minha irmã, para de orar. Hã? Para de orar. Como assim? Não ora mais não, por enquanto. Sua oração é que está te adoecendo. A sua oração está te adoecendo. A sua oração não é mais o diálogo de um filho com o pai. É de um escravo fazendo tudo que pode para ver se um senhor maldoso, déspota, não te castigue. É por isso que você está desse jeito. Deus não é esse Senhor que você está falando. Você está chamando Ele de Senhor, mas você está usando o adjetivo da forma errada, ou o pronome da forma errada, me perdoe. Deus é seu Pai, Ele é Senhor por direito de criação, de domínio, de tudo, mas Deus é Pai, Ele te ama. Dá tempo para a sua alma desintoxicar um pouquinho. Por isso que Jesus disse para eles, vinde até mim e
Vocês estão cansados, sobrecarregados. Venha para encontrar descanso. Tem gente que vem para Jesus e fica mais cansado. E Jesus diz assim, larga o seu fardo. E aí essa parte a gente gosta, né? Porque a gente tem até música apropriada para isso, nos nossos cultos, né? E a gente faz aquela coisa meio emocional. E aí vem, larga o fardo, e aí você larga o fardo aqui, aí você pega outro ali na porta, ó. E aí domingo que vem você vem para largar ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não é esse fardo. Não é esse o fardo. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudar a nossa comunidade a entender isso? Vocês vão me dar 1 minuto de atenção aqui. 1 minuto é exagero, preciso de mais, uns 3 ou 4. Força de expressão só. Mas eu não quero que você desvie seu olhar agora um pouquinho. Porque eu orei e pensei, Senhor, como é que eu ensino a nossa igreja a entender? Eu até botei uma frase no meu Instagram, que foi eu que escrevi aquela frase enquanto eu escrevi essa mensagem. Ela não veio de livro, ela não veio de nada, ela veio de uma reflexão minha. Que quando alguém encontra a Cristo, essa pessoa precisa também encontrar o descanso que só Cristo dá. Porque se você encontrou a Cristo, segundo você diz, mas a sua alma está mais pesada, mais angustiada, mais desesperada, pode ser que a percepção que você teve do encontro não seja verdadeira. E aí eu pensei, como é que eu vou ensinar isso? E eu queria ensinar isso para vocês a partir da palavra sábado, ou do Shabat. Porque na perspectiva judaica, o que era o Shabat? Que é uma palavra muito rica de significado. Mas eu vou pegar 2 ou 3. Parar. Sentar. Descansar. E um rabino chamado Abraham Heschel, que escreveu vários livros fantásticos, mas ele tem um chamado The Shabbat, que foi para mim a melhor obra dele. Ele disse o seguinte, ele afirma isso aqui, olha: a menos que a pessoa aprenda o significado do Shabat, essa pessoa não conseguirá apreciar a eternidade. O Shabat é Cristo. O judeu encontrou o dia, mas não percebeu o Senhor do dia. E os cristãos encontraram a Cristo, mas perdeu o sentido verdadeiro do Shabat. O Shabat para o judeu, que era um dia de parar com tudo, e o próprio Senhor Jesus nos esclarece isso. O Shabat, que era um dia de parar com tudo, é para que o judeu encontrasse o descanso. Mas o descanso não está num dia. O descanso está em uma pessoa. Jesus é o Shabat. Quando encontramos com Cristo, nós encontramos o Shabat eterno. Por isso o Senhor Jesus, num dia que Ele está caminhando com os seus discípulos, e os seus discípulos colhem espigas, e eles comem, mas era um dia do Shabat, os religiosos dizem o seguinte: o que é isso que vocês fazem? Como é que, sendo você um rabino, deixa os seus discípulos fazerem aquilo que é proibido no dia do sábado? O que era proibido no dia do sábado? Qualquer esforço físico, qualquer deslocamento, depois de uma certa distância. Só para vocês terem ideia, quem já foi comigo aqui em Israel percebeu isso. Tem os elevadores do Shabat nos hotéis. Você não pega um elevador daquele na sexta, depois que escurece até no sábado, porque é um chute na canela. Se você está lá no 15º andar, ele vai parar em todo andar, porque o cara não pode apertar o botão. Ele não pode gerar energia, porque é Shabat. Então ele está lá, a porta abre, ele entra, vai de andar a andar, ele desce no que ele quer. Então nós encontramos o dia. O judeu, encontrou o dia, mas não percebeu o Senhor do dia. Nós encontramos a Cristo, mas não percebemos que nós encontramos o nosso Shabat. Então em Cristo a gente para. Em Cristo a gente senta. Em Cristo a gente descansa. E voltando ao exemplo que eu estava dando, quando disseram, por que vocês estão fazendo isso? Aí Jesus disse assim, pera, você não entendeu. O homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem, para que o homem tenha descanso, para que o homem tenha refrigério. Mas o sábado, dia, era um apontar para o sábado permanente que é em Cristo Jesus. Então, se nós não entendermos isso, querido, nós vamos ficar correndo para lá e para cá, insatisfeitos.
E satisfação não é estado de inércia com a vida. Satisfação é o que o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver satisfeito, contente em todo e qualquer momento, porque embora falte coisas para mim, eu não estou insatisfeito no sentido de ter essas coisas como fator determinante da minha vida. Eu me encontrei em Cristo, e em Cristo há alívio para nossas almas. Vá a Jesus, não jogue o fardo para depois pegar outro, e depois pegar outro, e depois pegar outro. Vá em Jesus para você ter um encontro, e que esse encontro com Cristo agora vai nortear toda a sua vida, inclusive a relação sua com esses fardos. E por último, só por causa também ali do nosso tempo, a terapia que a maioria dos cristãos não querem, e por isso estão exaustos, adoecidos, é a terapia do caminho. Olha os dois textos. E eu peguei os dois propositalmente, mas poderia pegar inúmeros outros. Todos os dois textos falam de movimento, fala de deslocamento. Venham a mim, ande com o Senhor teu Deus. A nossa transformação não está aqui dentro desse prédio, queridos. Está na caminhada da vida. Está no lá fora. Está no seu trajeto de carro daqui para sua casa. Está no deslocamento seu para o seu trabalho. Está no andar com o passar dos anos. A terapia nossa é que Cristo se torna o Senhor da nossa caminhada. Nós não nos encontramos com Cristo no domingo no culto e o deixamos de lado quando vamos para casa, para o restaurante, para a academia. Esse é o ponto. A gente vive como se Cristo fosse o nosso parceiro de alguns momentos de caminhada. E a terapia, o que cura a gente, é o que eu chamo da terapia do caminho. Vá com Jesus, ande com Ele, convide-o a andar com você, sem essa característica dos preceitos religiosos, sem o conceito do dia, do prédio. Toda a vida cristã é essa. Quem quiser me seguir, deixe isso. Quem quiser vir após mim, faça isso. Então eu queria que você não reduzisse a sua caminhada cristã a um dia da semana, a uma vinda a um local, a uma função religiosa. Eu queria que você fizesse, aliás, não é o que eu queria, é o que o Espírito de Deus me trouxe aqui para compartilhar com você. É por isso que os nossos casamentos às vezes ficam tão atritosos, é por isso que as amizades ficam tão frágeis, é por isso que às vezes nós temos tão pouca boa relação, porque está tudo atrelado a só momentos que a gente vive, a gente não transforma numa história. E aí eu me lembrei de um texto que está lá em Provérbios, para a gente terminar, no capítulo 3, e esse texto eu aprendi de uma forma muito singular na minha história de vida, porque eu aprendi esse texto lendo a Bíblia como uma terapia de dormir, porque eu não era cristão, e a pessoa para quem eu lia também não era cristã, e a gente lia a Bíblia como um livro religioso, e eu gravei esse texto, eu devia ter, 7, 8 anos de idade, porque lá no livro de Provérbios, fala que a gente deve reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas, e vai dizendo para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, vai dizendo para a gente temer ao Senhor, mas há um versículo 8 que diz assim: isto será saúde para o vosso corpo e refrigério para a vossa alma. Você precisa se livrar desse cansaço que não é só do corpo, porque do corpo você tira uns dias de férias, de folga, esse cansaço da mente, esse cansaço de uma alma que está angustiada. E eu queria te dar uma receita médica hoje. Amor de Deus 10 vezes por dia. Compreensão de Deus, da graça de Deus, diversas vezes no seu dia. Além da caminhada do lado de fora, na esteira, a caminhada com Cristo.
além de uma boa nutrição, uma refeição com Cristo, além de uma quantidade de horas de sono necessária para a restauração do seu corpo, um sono em paz de saber que Deus te ama e que você não precisa fazer mais nada para Ele te amar mais do que o que Ele te ama. Apenas o ame, porque Ele já te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor espera de você, senão que você pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Você fica de pé comigo e eu queria te convidar para nós orarmos um pouquinho. E você... Tem um hino muito antigo, eu não conheço nem o hino todo, é porque às vezes ficam frases na minha cabeça através da história, né, da minha caminhada com Cristo. Mas tem um hino, eu não sei se ali, no Inário Presbiteriano nós o tínhamos também, provavelmente na harpa e no cantor cristão, chamada Alma Cansada. Alma cansada, vem já. Alma cansada, vem já. Eu queria fazer esse convite para você. Cristão cansado, vem já. Vem já. Venha a Cristo. Você fecha os seus olhos por alguns minutinhos só, querido. Senhor, nós precisamos hoje ouvir a voz do Senhor novamente, como se nós estivéssemos lá nas margens do mar da Galileia, Senhor. Onde o Senhor chamava pessoas para vir para o Senhor. Almas cansadas, pessoas que carregam pesados fardos, gente carcomida pelo peso da vida e das suas próprias culpas. Vem já, vem já, vem a Cristo, e nele você encontra alívio, porque nele a nossa vida é redimensionada, porque nele a nossa vida é reestruturada. É por isso que o fardo desaparece, é porque nele a nossa vida é repensada, e nele nós encontramos perdão, nós encontramos o amor de Deus. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor alcance a nossa comunidade, e agora eu oro sobre todos aqueles que estão em casa, para que essa percepção, ó Deus, da terapia do caminho, do andar com o Senhor, do viver com o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, e nessa caminhada, Senhor, humildemente andar com o Senhor, reconhecendo falhas, sendo orientados nos caminhos que nós devemos escolher, sendo corrigidos e ajustados. É na caminhada que a terapia acontece, Senhor. Não é no esconder de uma religião que beira um paganismo, onde muitas vezes ela é tão intensa, mas que não tem nada de Jesus, e cada vez a pessoa adoece mais. É na caminhada que a gente percebe a brutalidade dos nossos corações, Senhor. É na caminhada que nós percebemos a antipatia pela dor do outro, pelo sofrimento alheio. É na caminhada que nós vamos percebendo como que os valores que nós atribuímos às vezes estão tão deslocados dos valores que o Senhor atribui. É na caminhada que nós vamos percebendo, ó Deus, que nós estamos carregando amuletos espirituais, achando que isso é marca de Cristo. Senhor Jesus, cura a nossa comunidade. Tanta gente, Senhor, dela e das outras comunidades, adoecidos. Derrama amor sobre eles, ajuda-nos a perceber o seu amor. E, ó Deus, quando a nossa humanidade tão teimosa
insistir em percorrer outros caminhos, lembra-nos das palavras de Miqueias: eu já te declarei, Manuel, eu já te declarei, ó homem, o que é que eu peço de você, a não ser que você pratique a justiça, que você ame a benignidade e que você caminhe humildemente comigo. Toda a sua vida vai ser estruturada a partir destas verdades. Você vai aprender a lidar com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho, a partir dessa sustentação. Senhor Jesus, que essa manhã seja uma manhã de cura. Você diz amém, querido? Que essa manhã seja uma manhã de libertação, seja uma manhã de transformação, seja uma manhã, ó Deus, que a gente perceba que servir alguém não é porque senão nós não teremos um galardão lá no céu. O galardão já está lá nos esperando. É porque se o Senhor estivesse aqui, o Senhor estaria servindo como Jesus serviu. E como nós estamos aqui, nós devemos fazer o que Jesus fez. Então nós servimos, Senhor. Mas não servimos porque se não servir, nós não servimos, não prestamos. Não, Senhor. Nós servimos porque na caminhada nós vimos os teus pés, percebemos a tua mão, ouvimos o Senhor falar com a gente. Olha, quando eu estive presa, alguém me visitou, e quando eu estava nu, alguém me vestiu, quando eu tive sede, alguém me deu água, e quando eu tive fome, alguém me deu. E a gente vai aprendendo na caminhada que o Senhor está falando para nós. Está entendendo, Manuel? Vá viver assim. De repente você vai perceber que o fardo da vida se tornou mais leve. Não é que a vida toda deu certo, é que agora não tem mais esse fardo que nos massacra. Eu oro por cura, Senhor. Eu oro por bênção. Eu oro por salvação. Eu oro por retorno a Cristo. E eu oro, Senhor, para que a nossa comunidade, chamada New Life Church, possa cada dia mais anunciar que só Cristo Jesus salva, e que só nele, Senhor, o ser humano encontra salvação. Pois não há outro nome dado entre os homens pelos quais nós, ou pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Que a nossa comunidade seja leve, seja geradora e promovedora de vida. Eu oro para que esse domingo seja de restauração, de bênção. Eu levanto as minhas mãos, ó Deus, não só sobre aqueles que estão aqui nesse prédio, mas figuradamente sobre todos os que estão participando conosco agora, via qualquer plataforma de mídia. A bênção apostólica, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, te dê paz. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. Levante a sua face e derrame shalom sobre cada um de nós. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, irmãos, guarde mentes e corações em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Que haja saúde na sua casa, que haja saúde na sua vida, que haja paz no seu coração, que haja alívio na sua alma, e que haja uma profunda percepção de que você é amado de Deus. Agora abre os seus olhos, olha para mim, vamos dizer amém todos juntos, bem forte, amém, queridos? Amém. Deus te abençoe, do alto da cabeça à planta dos seus pés.